vai tomando posse no teu coração. Toda essa revelação de Deus essa noite para a tua vida, meu amado. Minha amada irmã, meu amado irmão, não é à toa que você está nessa live hoje. Porque o Senhor colocou você aqui hoje para que milagres chegasse à tua vida, chegasse à tua história, chegasse ao teu coração. E eu digo para você, em nome de Jesus, essa noite, já lançando essa profecia ao teu coração nesta noite. O Senhor alcançará a tua vida com milagres. Aleluia. O Senhor alcançará a tua família nesta noite com bênçãos. Porque, meu irmão, quando Paulo e Silas estavam na prisão, quando eles clamaram, levantaram aquele clamor a Deus, quando houve aquele terremoto, as algemas, quando as prisões se abriram, não foram somente para eles, não. Todas aquelas pessoas que estavam no cárcere, todos aqueles locais, todo aquele local foi aberto às prisões. Porque, meu irmão, quando você clama, quando você intercede, quando você suplica, há um mover, há um terremoto de Deus para a tua vida e para a tua casa. Então toma posse nessa noite. E eu convido você mais uma vez a cantar este refrão. A cantar mais uma vez esse refrão, meu irmão. Tomando posse hoje do poder de Deus. Tomando posse nessa noite, nessa live, nesse dia de São Padre Pio. Nesse dia maravilhoso. Esse dia que eu posso dizer assim, extraordinário. Por isso eu digo para você, toma posse mais uma vez e canta, toma posse dessas curas, das libertações que o Senhor está fazendo nessa noite, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Me levanta sobre essa nação, um povo santo. Levanta, Senhor. Santo, me levanta. Levanta, Senhor. Sobre essa nação, um povo santo. Um povo santo. Levanta, levanta. Me levanta. Sobre essa nação, um povo santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, da estirpe de Davi. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Você que tem a poderosa palavra de Deus já na sua mão, toma comigo a palavra do Senhor nesta noite. A palavra de Deus nessa noite, meu amado irmão, tem uma direção certa. A direção, uma seta certa nessa noite é atingir a tua vida, a minha vida. Já nessa live, querido, abra comigo a carta de São Paulo apóstolo, a comunidade de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Essa noite que nós vamos meditar um pouco sobre o Padre Pio. Essa noite que nós vamos falar um pouquinho deste homem
maravilhoso, este frade capuchinho, este frade que consumiu a sua vida pelo Evangelho, por amor a Jesus Cristo, a qual a sua vida foi transfigurada a Jesus. Por isso, eu convido a você, abra a poderosa palavra de Deus, a carta de São Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dedicai-vos mutuamente na estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração. E quando a Paula me fez o convite de falar um pouco de Padre Pio, logo me veio essa passagem de Filipenses 2. A kenosis de Deus. A kenosis, o esvaziamento de Deus. Essa palavra tão simbólica, e não teria uma outra palavra de falar de Padre Pio, a qual este sacerdote, a qual este frade capuchinho, que desde a sua infância foi transfigurado com Cristo, uma criança escolhida a Deus, uma criança eleita por Deus. E eu falo que a experiência de Padre Pio, desde criança, com o Senhor, uma experiência mística. Por quê, meu querido? Porque Padre Pio, ele trazia de família católica, de família, de oração. Ele trazia já no seu coração a obediência a Deus. Desde os 8 anos, desde os 5 anos de idade, Padre Pio, ele já tinha um amor muito grande pelo Sagrado Coração de Jesus e pelo Imaculado Coração de Maria. E as suas experiências místicas com o seu anjo da guarda, a qual ele parecia a ele. E desde pequeno, esse frade capuchinho, desde quando, eu falo assim, desde a história de quando eu conheci Padre Pio, eu falo que para o meu coração foi uma experiência única na minha vida. Eu pude conhecer a história de Padre Pio em 98, e algo aconteceu na minha vida muito místico assim, porque uma experiência que Deus me deu com o Padre Pio, eu nem sabia. Eu lembro uma vez que eu fui conhecer a comunidade em Campinas, a Toca de Assis. E aí, conhecendo a Toca de Assis em Campinas, em 1998, eu fui conhecer a casa de adoração ao Santíssimo, a Casa Maria, a Casa Mãe, a Casa de Aliança. E eu entrei na capela, o Santíssimo Exposto, a capela de adoração perpétua. E aí, quando eu entrei na capela, tinha uma irmã adorando Jesus. E junto com aquela irmã, tinha um senhorzinho, um frade,
né, com um capuz assim, de barba. E quando eu olhei lá, né, eu olhei adorando Jesus, eu rezando. Aquele senhorzinho olhou para mim e disse assim: você vai morar nessa casa. E na hora eu me alegrou o coração, porque eu fui com um desejo para Campinas para poder falar com o Padre Roberto. E aí, chegando naquele momento eu entrei numa capela, né, com Jesus exposto, e eu vejo aquele senhor me dando aquela resposta. Foi uma alegria para o meu coração, porque algo que Deus sabia o desejo do meu coração de entregar a vida. E aí, quando eu saí da capela, cumprimentei a irmã disse assim para mim, a irmã saiu também, entrou um outro religioso, bati o sino, né? Eles rezaram uma oração, né, do santo. E aí logo depois ela saiu, ela falou assim para mim: tudo bem, seja bem-vindo, né? Falou: nossa, você entrou na capela, né? Nessa adoração, como eu senti a presença de Padre Pio. E aquilo, falando de Padre Pio, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Padre Pio. E na hora, e logo depois, umas 4 horas da tarde, teve a Santa Missa. E naquela missa foi muito especial, por quê? Porque o Padre Roberto tinha ganhado um quadro de Padre Pio. E ele tinha ganhado um quadro bem grande da Itália. Só que aí eu olhei para aquele quadro, era o velhinho que estava na capela. Eu falei: mas peraí, eles fizeram um quadro do velhinho que estava na capela e estão venerando esse quadro? Que história é essa? O homem está vivo lá dentro e faz um quadro para venerar o homem, um quadro de um santo. E na hora eu fiquei confuso, porque eu falei assim: peraí, eu vi o homem lá dentro da capela, eu vi esse senhorzinho lá dentro, e agora eu estou vendo um quadro desse senhorzinho ali na mão do padre, falando que é Padre Pio. Eu nem sabia que era Padre Pio, e nem sabia da sua história, e nem sabia dos seus relatos, da sua vida, dos seus estigmas, do seu amor a Jesus eucarístico. E isso, na hora eu comecei a ficar confuso, eu não sabia o que pensar, não sabia o que falar, o coração não sabia se ia para a boca, se chorava, se ria. E aí o padre falou, né: esse daqui é Padre Pio, esse daqui é um grande santo, nós ganhamos o quadro original da estampa de São Giovanni Redondo, né? E tudo aquilo que ele mora, a alegria da casa. E na hora me despertou o desejo, eu falei: gente, eu entrei na capela, esse senhorzinho falou que eu ia morar ali. Amados, isso no meado de 99. Logo depois, eu me apaixonei por esse frade. Porque aí eu fui saber a experiência mística, a experiência que eu fui ter com o Padre Pio, a experiência de estar ali, entrar diante do Santíssimo Sacramento e ver um frade rezando. Para mim era um irmão religioso da Toca de Assis, para mim era um irmão religioso que estava ali na adoração, e não imaginava que era esse grande homem. E isso, na história de Padre Pio, quem já conhece, ele teve muito disso. As pessoas quando estavam em perigo, as pessoas quando estavam na guerra, as pessoas quando estavam enfermas, Padre Pio aparecia. E algo assim me marcou muito, porque toda essa experiência me levou uma história de amor com esse santo. Que hoje, nesse dia 23 de setembro, hoje o dia que nós celebramos a sua morte, né? Mas Padre Pio, a gente fala que Paulo falou para mim, fala por Padre Pio e Nossa Senhora. Não tem nem que falar desse homem, né? Do amor dele com a Virgem Maria. Nasceu no mês de maio. 25 de maio. A experiência mística dele com Nossa Senhora era tremendo. Ele, desde pequeno, ele era devoto de Nossa Senhora do Livramento. E até
demarquei aqui umas citações da vida de Padre Pio, porque Padre Pio, ele amava tanto a Virgem Maria, que a todo momento ele nunca tirava o rosário de suas mãos. Todas as vezes que Padre Pio, se não estivesse no confessionário ele passava horas e horas gastando a sua vida, consumindo a sua vida. Ele passava horas e horas confessando, e Padre Pio com o rosário na mão, né? Um filho espiritual de Padre Pio disse a ele: padre, quantos rosários o senhor reza ao dia? Ele falou: hoje eu rezei 34. 34 rosários no dia. Padre Pio não rezava menos do que 15 rosários por dia. Mas o que levava esse frade a rezar tanto? Porque, meu irmão, o amor incondicional que Padre Pio, ele não ficou só conhecido porque ele teve estigmas. Imagina só um frade velhinho dentro de um mosteiro ficar conhecido, onde as pessoas faziam peregrinações, que queriam conhecer o milagre, queriam conhecer o homem que curava, o homem que bilocava, o homem que apanhava do demônio. Não, as pessoas, o que atraiu tantas pessoas para a Itália para conhecer esse padre em vida era o seu amor a Jesus Eucarístico. Padre Pio, ele passava horas e horas adorando Jesus Eucarístico, o amor dele incondicional ao sacrifício da missa. E quando o Espírito Santo colocava no meu coração essa passagem de Efésios, né, que Cristo, ele se assemelhou, né, ele se fez obediente, ele esvaziou da sua natureza humana, a sua natureza divina, ele se esvaziou da natureza divina, se fez homem e se fez obediente até a morte de cruz. Assim também eu digo para você que foi a vida de Padre Pio. Tamanho foi o esvaziamento dele próprio que ele se transfigurou. Se transfigurou em Jesus crucificado. Por que eu digo isso? Porque durante 50 anos ele carregou no seu corpo as marcas dos sagrados estigmas, as marcas que Jesus teve nas suas mãos, as marcas que Jesus teve do seu lado aberto, as marcas que Jesus teve nos seus pés, as 5 chagas. E meu irmão, imagina comigo, as dores dos estigmas era terrível. E Padre Pio, mesmo estigmatizado, mesmo ali crucificado, e olha só, aonde que ele recebeu os estigmas? Foi numa capelinha de Nossa Senhora Maria das Graças, Maria dos Anjos, na capela de Nossa Senhora. Uma vez, uma filha espiritual de Padre Pio disse assim: padre, me dá uma regra de vida. Para mim, eu não aguento mais tanta tribulação, tanta situação na minha vida, que eu não aguento mais passar por dificuldade, o demônio me atenta, o demônio acaba com a minha família. Me dá uma regra de vida, Padre Pio. Padre Pio disse assim: filha, a regra de vida que eu te dou, reze o rosário quantas vezes puder. Padre Pio insistia com seus filhos espirituais que rezassem o rosário. Não rezar o rosário uma vez. Ele insistia que os filhos dele rezassem o rosário quantas vezes puder. E a gente pode rezar o rosário todo dia e não reza. A gente pode rezar mais de uma vez no dia e a gente acha que tá bom. Tem gente que reza só na hora de dormir ou na hora de acordar e eu acho que tá bom demais. Tem gente que nem tá rezando mais, né? Infelizmente, às vezes não reza nem para acordar, o celular já desperta, porque agora não tem despertador, é celular, né? O celular já desperta,
já está atrasado para trabalhar, porque aí ele já coloca em cima da hora, porque ele acha necessário descansar o corpo, ele acha necessário dormir mais tarde, mas ele não tira o tempo para rezar. E olha a diferença de vida, meu irmão. Lógico, nós nunca vamos chegar nem na casquinha de onde Padre Pio, mas aquilo que Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais: rezem o rosário quantas vezes puderem. Quantas vezes você puder, reza o rosário. E meu amado irmão, as experiências místicas que Padre Pio teve, cada dia mais ele transfigurava a vida dele a Jesus Eucarístico. Padre Pio, mesmo estigmatizado, ele não deixava de subir o altar de Deus. E uma das experiências místicas de Padre Pio tem vários dons, mas tem dois dons que poucas pessoas conhecem de Padre Pio que me encanta muito. Que era o Padre Pio tinha um dom das lágrimas. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o olhar de Padre Pio quando ele consagrava Jesus. Padre Pio, quando ele estava no altar da missa, o olhar dele era tão profundo com Jesus Eucarístico que ele amava Jesus pelo olhar. O olhar daquele sacerdote ultrapassava o véu do sacramento, porque ali nas mãos dele não era mais pão. Na mão de Padre Pio já não era mais pãozinho. E como eu e você sabe do milagre de Lanciano, foi comprovado por cientista no milagre de Lanciano que a hóstia transformada em carne é uma parte do miocárdio do coração. Então Jesus, a transubstanciação do pão na carne do Filho de Deus, é o próprio coração de Jesus. E Padre Pio tinha essa certeza, que quando ele consagrava, ali estava Jesus. E Padre Pio, quando ele consagrava a Deus, se você e a gente, até você pode ver isso na última Santa Missa, que está gravada em fita cassete. E hoje pela internet, graças a Deus, no YouTube, até o irmão hoje na publicação colocou um pedacinho, né, da missa. E hoje, nesse dia de hoje, todo dia 23 eu procuro ter uma experiência com o Padre Pio. E hoje, logo de manhã, a primeira coisa que eu acordei, eu assisti a última Santa Missa de Padre Pio. E Padre Pio, minha irmã, na última missa dele, na última missa da sua vida, ele caiu sobre o altar. Os frades levavam ele de cadeira de roda para o altar, porque o altar é a força dele, a Eucaristia é a força dele. Ele não saía do sacrifício da missa, ele não saía do mistério do altar. Padre Pio, ele colocou a sua vida inteiramente enxertada no Cristo crucificado. A sua vida era o altar. E Padre Pio, quando ele consagrava, um dos dons que mais me admira em Padre Pio era o dom das lágrimas. Padre Pio ficava ali, a consagração dele demorava 20 minutos. Ele olhava Jesus ali, e as palavras, ele chorava, chorava, chorava. E na hora da consagração, minha irmã, quando ele consagrava Jesus, o seu lado aberto escorria sangue. Padre Pio estava estigmatizado. As dores ali no peito dele, como o soldado transpassou o lado ali de Jesus, esse mesmo amor de Padre Pio ali, olhando para Jesus Eucarístico. Existe o segundo dom de Padre Pio, que poucas pessoas conhecem. O dom da efusão. Já viu falar?
efusão de coração. Padre Pio tinha uma experiência de efusão de coração. Na hora da missa, o coração de Padre Pio se tornava o mesmo coração com Jesus. O dom da efusão. Poucas pessoas conhecem isso. O dom de unir os corações. Padre Pio tinha esse dom dado por Deus, pelo Espírito Santo, que o mistério dele, o coração dele, na hora do sacrifício da missa, se tornava um com Jesus. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, olha que mistério. Então, quando o Padre Pio estava celebrando ali a Santa Missa, ele estava vivendo o Calvário. Ele estava vivendo as mesmas dores, a paixão. A gente sabe que o sacrifício hoje tem tanta gente, tem tantos padres, tanta equipe de liturgia que enfeita a liturgia. Meu irmão, a liturgia não precisa de enfeite, de argumentos, de coisas não, porque a essência da liturgia, do sacrifício da missa, é o sacrifício de Jesus. A essência do sacrifício da missa, a essência da Santa Missa é o sacrifício. E hoje as equipes de liturgia, não estou criticando, não estou só fazendo uma crítica aqui não, meu irmão. Eu estou alertando, porque hoje a pessoa se preocupa, o pãozinho que vai entrar, o cacho de uva, né? Não, é o sacrifício. Padre Pio, mesmo apanhando do diabo, ele não deixava de celebrar a missa. O demônio batia em Padre Pio, começava ali 9 horas da noite, acabava 5 horas da manhã. Padre Pio era esfolado e surrateado pelo diabo. Mas mesmo ali, logo de manhã, todo machucado, ele não deixava de ir para o altar. Minha irmã, meu irmão, eu quero revelar algo místico agora para a tua vida. As pessoas têm medo de sofrer. Só que o demônio tem pavor das pessoas que sofrem por Jesus. Por que o demônio tinha tanta raiva de Padre Pio? Por que o demônio batia tanto em Padre Pio? Porque ele sofria por Jesus Cristo. Ele trazia na alma, no coração, na essência da alma dele, o amor a Jesus crucificado. Olha que maravilhoso. Esse sacerdote, esse frade, né? O amor dele foi tão grande por Jesus eucarístico. O seu amor era tão grande pela Eucaristia. Quantas noites Padre Pio, ele pegava Jesus na teca e levava para sua cela. Ele não conseguia ir para a capela para adorar. E ele levava a teca dentro do seu coração. Eu lembrei agora também. Padre Pio, ele amava tanto Nossa Senhora que tinha uma frase. Tem uma marquinha aqui, né, que tinha eu tenho até essa foto. Ele tem uma frase. Ele tem uma frase na cela dele dizendo assim, ó. Olha a frase que está na cela de Padre Pio. Maria é a razão da minha esperança. Essa era a frase que estava na cela dele. E tinha uma outra frase que estava na cela de Padre Pio. Penitência, sacrifício ou inferno. Ele tinha duas frases na cela dele. Sacrifício ou inferno. Com 9 anos de idade, Padre Pio já dormia com a cabeça numa pedra.
a experiência mística dele, ele morreu com 81 anos. E durante 50 anos, o que levou esse homem a ser conhecido no mundo inteiro não foi sua canonização, foi o seu amor a Jesus Cristo, foi o seu amor incondicional ao sacerdócio. Como Padre Pio amava os sacerdotes, como Padre Pio amava o sacerdócio de Cristo. Tinha várias pessoas que vinham falar de fraqueza de padre para ele, né? E às vezes ia falar alguma fraqueza do padre, né? Tal padre não é piedoso, e Padre Pio falava assim: e esse pecado teu aí que é pior? Ele tinha um dom de ciência, de prescrutar o coração, não para humilhar a pessoa, mas para que a pessoa se convertesse e mudasse. Padre Pio, ele era muito severo na confissão, mas não que ele era, né, essa severidade era para matar uma alma, não, é para salvar uma alma. Porque Padre Pio, ele sacrificava, ele ofertou a sua vida em sacrifício, ele ofertou a sua vida no mistério da cruz, ele ofertou a sua vida na paixão de Jesus Cristo, por amor às almas. E é o santo da nossa época, gente. É o santo atual de nossas vidas. Se você ainda não leu, não teve a experiência de ler a vida de Padre Pio, faça essa experiência. Existem vários livros, se você não quiser comprar livro, tem em PDF. Eu tenho livro em PDF de Padre Pio. Se você quiser, eu posso pôr depois no meu Facebook, para todo mundo que quiser, o livro da história, a biografia dele. Eu digo a você, meu querido, a vida deste sacerdote era o amor a Jesus, nosso Senhor. E está aqui, meu irmão. Esse homem era tão cheio de Deus, Paulo. Esse homem era tão cheio. Jesus, ele era tão transfigurado a Jesus, que Padre Pio, quando ele aparecia na janela para saudar os fiéis, quando ele aparecia na janela, tem relato e testemunho, quando ele aparecia na janela, as pessoas eram curadas de câncer, as pessoas eram curadas de meningite. Houve uma praga na Itália que atingiu, matando milhões de pessoas, e Padre Pio, e uma multidão de gente, houve uma peste, e quando foram ver Padre Pio, uma multidão de gente, quando viu Padre Pio, foi curado, só de olhar para ele. E o que fazia essas pessoas olhar para Padre Pio e ser curado? Era a sua vida transfigurada com Cristo. Como eu disse a você, o dom que o Espírito Santo deu a ele da efusão de coração. O coração de Padre Pio era com o coração de Jesus. Padre Pio, ele celebrava todos os dias 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, Padre Pio já estava onde? Na missa. 5 horas da manhã, Padre Pio já estava que jeito? Paramentado. 3 horas da manhã, no horário da misericórdia, Padre Pio já estava paramentando. Após ter apanhado a noite inteira, surrado, machucado, Padre Pio colocava a rasula, colocava os amidos, colocava a batina, às vezes nem conseguia ir para a igreja, para o convento, ia escorando, rastejando nos corredores do convento, mas subia ao altar de Deus todos os dias. Meu irmão, isso para nós deve chocar o meu e o seu coração, porque esse sacerdote, meu irmão, lá, às vezes você chora que apanhou do papai e da mamãe, às vezes você chora porque o irmãozinho, hoje tem a geração mimimi, né? Os servos mimimi, a geração mimimi, você chama atenção, não volta mais da igreja.
Você fala para ela que a pessoa que ela está errando, ela já se acha, você fala para ela, você precisa mudar nisso, ela já não volta mais. Aquele homem amava o sacrifício. Sacrifício ou inferno? 880. Jesus, você vai falar, mas ele era muito radical. O evangelho é radical. Ou você é crente, ou você é quente, não é crente, ou você é frio. Porque o morno é o quê? Vomitado. O mistério desse sacerdote, 5 horas da manhã ele já estava no altar. 5 horas da manhã ele já estava ali para celebrar os mistérios da sua vida. Os mistérios do seu sacerdócio. Porque hoje, meu irmão, hoje, infelizmente, a essência do sacerdote, e eu falo isso em nome de Jesus, um padre, ele não é padre para administrar a paróquia, ele é padre para celebrar o Eucarístico da missa. A essência do sacerdote, a essência do sacerdócio é sacrificial. É sacrificial, sim. Por quê? Porque ele oferece o sacrifício único do Filho de Deus. Essa é a essência do sacerdote. Ser um com Cristo. É por isso que se fala in persona Christi, pessoa de Cristo. E hoje muitos sacerdotes preocupam com tantas coisas. E nós leigos, nós lemos também segurar na batina dos padres e falar, eu quero a missa. Já não dá mais para ficar sem missa não, meu irmão. Eu não sei você, mas já não aguento, o povo não está aguentando mais. É hora de voltar. A igreja está fechada, a igreja voltou, a missa voltou e a igreja está vazia. As missas já voltaram, precisa pegar a senha. Tem igreja que nem está dando senha porque o povo não está indo. Porque, meu irmão, eu digo para você, você pode pegar o vírus aí com tudo quanto é lugar, mas não vai ser na casa de Deus que você vai pegar. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ser na casa de Deus. Não vai ser no altar. E se assim for, há um propósito. Como Dom Henrique Soares, um bispo que morreu de Covid. Mas é porque ele foi imprudente? Não. É porque Dom Henrique não se cuidou? Não, porque ele ofertou a sua vida como hóstia. A hóstia, quando ela é colocada no altar, ela é sacrifício. Dom Henrique Soares ofertou a sua vida com sacrifício. E nenhum mártir, nenhum sangue de mártir cai o seu sangue no chão, que não frutifique, que não levante homens de santidade, porque esse homem ensinou a muitos a amar a Santa Igreja. Aleluia. Como o Padre Pio, como Dom Henrique Soares. Que o mistério da sua vida é a missa, é a liturgia. Quantas e quantas pregações de Dom Henrique falando do mistério eucarístico. Quantas e quantas, meu irmão, fotos que você pode ver de Padre Pio, sempre com o ostensório na mão, sempre com a Eucaristia na mão, porque o mistério da vida do sacerdote é Jesus Eucarístico. Porque o centro da igreja, hoje eu vejo muita gente, vamos adorar, mas ninguém dobra o joelho mais no sacrário. Vamos adorar em espírito e verdade. Ei, tem um lugar certo para adorar, diante do corpo, sangue, alma e divindade. Meu irmão, Jesus está vivo na Eucaristia. É lá que nós temos que adorar, é lá que nós temos que enjoelhar, é lá que nós temos que gastar a nossa vida. E hoje o que está acontecendo, o diabo está nos afastando da Eucaristia. O diabo está querendo roubar a Eucaristia de nós, porque a gente não pode mais. Aos poucos estamos sendo roubados, é ou não é?
É ou não é? Hoje se compõe música para tantas, eu falo mesmo, se compõe tantas canções bonitas, tantas músicas lindas que existem hoje, mas poucas pessoas compõem música para Jesus Eucarístico. Já percebeu isso, Paulo? E aonde que Jesus está vivo? Na Eucaristia. É a presença real. Eu faço o convite para você, meu querido irmão, nesse dia de Padre Pio. Nesse dia de São Padre Pio, vamos voltar ao nosso zelo pela Eucaristia, vamos voltar ao nosso zelo pelo mistério da missa, vamos voltar ao nosso zelo de amar a Santa Missa. Missa não é teatro, missa não é paródia, missa não é qualquer coisa, missa é o sacrifício de Cristo, e assim foi a vida de Padre Pio. Amém. Glória a Deus. Não tinha como separar de Padre Pio da Eucaristia. Não tinha como separar a vida de Padre Pio da Eucaristia, porque se ele não estava no altar, ele estava no confessionário. Se ele não estava no confessionário, ele estava no Santíssimo. Se ele não estava no Santíssimo, ele estava ofertando a sua vida no sacrifício da cruz. E tem gente que é privilegiada, né? Nasce no dia de Padre Pio. A Paula nasceu no dia... A Paula hoje é aniversário dela, gente. Vamos cantar depois parabéns pra Paula, né? Dia sabático da Paula, dia de Padre Pio. Aqui, ó. Eu falei, quando ela chegar no céu, o Padre Pio vai pegar na mão dela e falar, vem, filho, ó, vou te apresentar aqui a minha casa. Vou te apresentar aqui onde eu adoro Jesus Eucarístico. Amém. Vem cá, Paula, vem cá, vou te mostrar o trono que eu me prostro em adoração ao nosso Deus, que você tanto já chorou por ele. Porque, meu irmão, não sei se você sabe, que quando você participa da Santa Missa, o Padre Pio está do teu lado, porque é a comunhão do céu. Quando o Padre celebra a missa, o céu é aberto a um milagre, não há interrupção, não há barreira, não há separação. Há o mistério do céu, a liturgia da terra com a liturgia do céu, a liturgia do céu com a liturgia da terra, e não há humana que interrompe isso. Há um mistério ali. Então, quando você participa do sacrifício da missa, pela comunhão dos santos, Padre Pio, Santa Gema, a tropa de elite celestial, a tropa de choque espiritual, tá ali. São Bento. Eita, nós temos uma tropa de choque, hein? Essa casa aqui tem uma tropa de choque. Eu vi ali, ó. Tem Padre Pio, tem São Dom Bosco, tem Santa Filomena, tem São Miguel. É assim a nossa vida. É assim que você hoje, nesse dia de Padre Pio, o Espírito Santo manda dizer para você hoje, nesta noite, voltemos o zelo, voltemos o amor a Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico tem saudade. Faz 5 meses que está abandonado na igreja. Faz 6 meses que a igreja está fechada. Se eu vi uma foto no Facebook, me alegrou a alma. 2 irmãzinhas na porta da igreja rezando, passaram, tiraram foto, a igreja estava fechada e tinha 2 irmãzinhas, tiraram uma foto, 2 irmãzinhas ali em adoração com a porta da igreja fechada. Nós não estamos mais sacrificando a nossa vida pelo reino de Deus. Nós não estamos mais sofrendo por Jesus. Nós queremos o alívio. Nós estamos querendo sombra. Nós estamos querendo água fresca. Nós estamos querendo só Shekinah, só glória, só unção. E não há ressurreição, não há unção sem a cruz. Não há mistério de mística sem passar pela cruz.
Assim foi a vida do sacerdote. O primeiro sacerdote estigmatizado. Primeiro sacerdote. E aí eu estava lendo sobre o Padre Pio hoje. Só que me fugiu o nome agora. De um frade do mesmo convento de Padre Pio, que já é beato. Que Padre Pio olhou nos olhos dele quando ele, numa confissão, e disse: tu serás capuchinho. E esse homem dentro do convento, ele ficava na portaria, e depois eu não recordo o nome dele agora, que é um nome de tradição italiana, eu não consegui gravar. E ele já é servo de Deus, é beato, que viveu no mesmo convento de Padre Pio. Seguiu os passos de Padre Pio, o mistério. E outra coisa que muita gente já sabe, o que levou este homem a todo esse mistério de mística, foi o seu amor à Virgem Maria. Porque antes de chegar a Jesus, ele passava no colo de Nossa Senhora. Antes de ir para o altar, ele enjoelhava diante de Nossa Senhora e rezava ali o seu rosário. Ele não subia assim, ele não subia na cruz, ele não subia para o Calvário, sem antes ter passado pelo coração da Mãe de Deus. Olha que mistério. E tantos outros dons Padre Pio teve. Dom de revelação, dom de bilocação. Padre Pio levitava. Na hora da missa, seus pés saíam do chão. Na hora da consagração, tinha um frade que segurava na batina do homem. Segura aqui, homem. Fica quietinho, não deixa o povo ver, não. E foi espalhando. Agora, o que espalhou a fama de Padre Pio, não é porque só teve estigma, não. Não é porque só operava milagre, não. Porque não tem como olhar para Padre Pio e não ver Jesus crucificado. Não tem como olhar para Padre Pio e não ver o mistério da missa. Lembra quando, até tem um filme, né, que mostra, ele até mesmo profetizou o ministério do Papa João Paulo II, do jovem Karol Wojtyla. Existia um sacerdote, um bispo que queria ver um padre que queria ver Padre Pio. O Padre Pio não deixa ele vir. Esse daí vai ser o futuro santo, né? Esse daí vai marcar a igreja, olha aí. São João Paulo II. E ambos deles são todos consagrados à Virgem Imaculada. No mistério, sabe do quê? Do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. O que me assusta agora, Paulo, a febre de consagração. Tem muita gente caindo na fé, sabe por quê? Porque esqueceu da consagração de Nossa Senhora. Ah, você consagrou a Nossa Senhora? Agora deixa eu provar ele. Ou você está achando que você vai viver? Ou você está achando que você vai viver com a aguinha com açúcar até o final da tua vida? Ou você está achando que você vai ficar no leitinho até o resto da vida? Aí o cara se consagra, ele acha que ele já está pronto. Ele acha que o diabo vai vir. Falou, agora se ele fez a consagração total, agora eu vou cutucar. E aí é onde a pessoa não precisa, meu irmão. Porque vai chegar a hora. Talvez, não sei qual, se você já parou para pensar na tua vida aí, em qual parte da missa que você está. Pegar a história de todos os santos, todos passaram pela cruz. Todos. Todos os santos passaram pelo mistério do sofrimento.
E o diabo, eu vou dizer mais uma vez, o diabo tem pavor de quem sofre por Jesus Cristo. O diabo não passa perto de quem sofre por Jesus Cristo. Por isso que ele odiava Padre Pio. Porque aquele homem sofria dores horríveis pelo mistério da paixão. Imagina 5 chagas. É as mesmas dores que Jesus sentia, Padre Pio sentia na sua carne. Eu digo a você hoje, talvez você está passando por luta. Isso não é masoquismo. Isso não é... Não, esse cara está pregando é louco, que está falando isso aí, amar sofrimento. Não tem como fugir, meu irmão. A tempestade vem para todo mundo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter dinheiro, você pode ser que for. Não tem como você escapar. Todo mundo vai passar pelo mistério da cruz. Todo mundo. Todo mundo. Vai chegar o dia que o Senhor vai dizer assim para você, ó, agora é a hora do teu sacrifício. Eita, agora a revelação, hein? Se Jesus chegar e dizer agora aqui, Marção, agora é a hora do teu sacrifício. Rodrigo, chegou a hora do teu sacrifício. O que você chama? Gabriel, chegou a hora do teu sacrifício. Porque vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Você que está me ouvindo aí, vai chegar a hora do teu sacrifício. E aí, você vai correr? Você vai abandonar? Você vai desistir? Então, meu irmão, desde já, pega essa visão agora e ama o sacrifício de Cristo. Porque vai chegar o dia do meu e do seu sacrifício. Amém. Isso é mística, isso é mistério. Chegou o dia do sacrifício de Padre Pio. E ele soube ofertar. Ele soube ofertar as suas dores. Ele soube ofertar os seus sofrimentos. Ele soube ofertar as vezes que ele apanhou. As vezes que ele foi proibido de celebrar. O maior sofrimento de Padre Pio, sabe qual foi? Quando ele foi proibido de celebrar a Santa Missa. Porque ele já tinha fama de santidade, porque apareceu os estigmas, todo mundo via ele como um santo. E esse homem foi perseguido. Esse homem apanhou. Falaram, isso aí é coisa da cabeça dele. Esse fradezinho aí é louco. Esse velhinho aí é louco. Não é não, não é santo. É assim os eleitos. É assim o mistério de Deus. E eu digo a você nessa noite, que em nome de Jesus, você agora fecha teus olhos aí. Nós queremos agora orar. Nós queremos agora, meu irmão, clamar o Senhor pela tua casa, pela tua vida. Que no dia hoje de Padre Pio, o Senhor nos dê a graça de ainda mais ser apaixonados. Que através do dia de Padre Pio hoje, o nosso coração, assim como ele agora intercede por nós, nós possamos ter um amor sacrificial, um amor consumado no altar, um amor unido ao seu coração transpassado, um amor unido ao seu coração no mistério da cruz. E vamos amar Jesus no mistério do seu Calvário, da sua paixão, da sua morte, da sua vida mística. Vai realizando nessa noite, meu Deus. Assim como aquela oração, Senhor, que tu fizestes, fica comigo, Senhor.
fica comigo, mas nós, na tua presença, Senhor, nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a passar pelo sacrifício, pela cruz, pelo dia a dia, pela cruz de cada dia, e não nos deixe desanimar, Senhor, e não nos deixe perecer, não nos deixe desistir, e age com o teu poder nesta noite, age com o poder do teu Espírito nesta noite. Que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te, a vida só por ti. Mais uma vez, amar-te mais, que a mim mesmo, amar-te mais, e tudo que há aqui, amar-te mais, que aos mais queridos, amar-te, e dar a vida só por ti. Cante forte com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viver só pra te amar, amar-te, e dar a vida só por. E vai dizendo que você quer dar a tua vida por Jesus. Vai dizendo nesta noite: Senhor, eu quero dar minha vida por ti. Senhor, eu quero ofertar o meu coração. Eu quero colocar o meu coração no altar nesta noite. Eu quero colocar o meu coração na oblação do mistério da cruz. Eu quero ofertar o meu coração para um dia estar preparado a oferecer o meu sacrifício. Eu quero ofertar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu ministério, o meu chamado. Eu quero consumir por ti. Eu quero renovar esse chamado hoje. Sim, Senhor, amar-te, amar-te, amar-te do que mais. Amar-te mais do que tudo. Do que tudo. Perdão, Senhor. Perdão por ter colocado tantas coisas na frente do teu mistério. Perdão por ter colocado tantas coisas. Ter me afastado. Ter se revoltado. Ter virado as costas ao teu poder, à tua palavra, aos teus mistérios. Mas nessa noite, dá-nos a graça de voltar ao mistério, a mística, a revelação, a unção da tua palavra. Dá-nos a graça de voltar ao mistério da cruz, ao mistério da Eucaristia, o mistério da Santa Missa. Dá-nos a graça de voltar. Um amor incondicional, um amor sacrificial por nosso Senhor Jesus Cristo. E cante, amar-te. Amar-te mais. Amar-te mais. Vai tocando essa noite. Vai agindo com teu Espírito. Vai operando teu milagre nessa noite, Espírito. Amar-te. E dar a vida só por ti. Com minhas forças. Com minhas forças. Com minha alma. De todo o meu coração. De todo o coração. Viverei eu só pra te
amar, amar-te, 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 amar-te e dar a vida só. repita-se comigo todos juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesta noite eu quero nesta noite ofertar meu coração ofertar o meu coração para amar-te mais, para amar-te mais que tudo, mais que tudo, mais que a mim mesmo, mais que a mim, mais que as coisas, mais que as coisas, mais que as coisas deste mundo. mais que as coisas. Eu me oferto, Eu me oferto, eu me consagro, eu me consagro, eu me dou eu me dou para amar-te mais, para amar-te mais que tudo. mais. E a única razão, É a única razão, o único sentido o único sentido está está em te amar em te amar mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas, mais do que todas as pessoas, mais do que todas as pessoas, mais que todos os lugares, mais que todos os lugares, porque é no teu altar, porque é no teu altar, é no teu sacrifício é no teu sacrifício que eu quero amar-te mais, que eu quero amar-te mais, com minhas forças, com minhas forças, com todas as minhas forças. com todas, E canta isso, com minhas forças. com minhas forças, Com toda a tua força, com toda a tua força nessa noite, com toda a tua alma, de todo o teu coração, meu querido, de todo o teu coração, amado. só pra te amar, Eita, lá vai cheio. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. São Padre Pio, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós, São Padre Pio, Rogai por nós. São Padre Pio, Rogai por nós. e viva Padre Pio! Viva! Viva Jesus! Viva a Virgem Maria!